Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini, a host que ama um café e ama conversar sobre inovação, tecnologia e todo esse mundo de startup. Só que não sei se você sabe, de formação, eu sou fonoaudióloga. Apesar de ter trabalhado com telejornalismo há muito tempo como fonoaudióloga, e se tem uma área que me encanta e eu estou tão feliz de poder unir essas duas áreas hoje, é a acessibilidade. Porque está aqui hoje para conversar o Sony. E o Sony vai, além de contar a história dele, ele vai contar sobre a startup dele, que é incrível. E vem num tema que eu gosto muito de abordar. Somos acessíveis de verdade? Nós temos buscado acessibilidade? Essa bandeira que a gente levanta, ela entra em ação? Mas para falar sobre isso, eu quero aqui o Sony se apresentando. Sony, mais uma vez, meu querido, muito obrigada por estar aqui. Por favor, se apresente, conte um pouco da sua história e da sua startup. Oi, Mariela, que legal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast aqui tão inovador, né? Então, eu fico muito contente com a minha presença aqui. Que legal poder tratar de um assunto que eu sou muito apaixonado e que é de uma importância enorme no nosso país e no mundo inteiro. Para quem não Sim. me conhece, meu nome é Sony Hipólito, eu tenho 41 anos, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu comecei a perder a minha visão muito cedo, com 8, 10 anos de idade, com uma doença genética que eu tenho na retina. E aí eu fui perdendo a minha visão muito aos poucos, assim, né? Mas assim, com 12, 13 anos, eu já deixei de enxergar os livros, as revistas, as placas, a lousa. E aí eu comecei a ter muita dificuldade na escola e eu sempre, quando eu falo assim, eu sou muito fã dos meus professores que passaram pela minha vida, porque eles nunca desistiram de mim. E também a Que minha mãe, bacana. né? A minha mãe foi uma pessoa, assim, fundamental, porque ela largou tudo para poder educar eu e meu irmão, porque meu irmão também tem a deficiência, e minha mãe que lia os livros para a gente, minha mãe que fazia os ditados, para que a gente pudesse terminar os estudos. Que Então, ela foi incrível. fundamental. Então, eu sou fã da educação, sou muito apaixonado pelos professores, porque, sem dúvida nenhuma, acho que se eu cheguei até onde eu cheguei, é porque tanto eles quanto a minha mãe não me abandonaram e, pelo contrário, sempre me deram apoio para que eu pudesse acreditar nos meus sonhos e poder realizar. E aí eu sou formado em comunicação social, né? Eu me formei em comunicação social, adoro falar, adoro me comunicar. E aí Ixi, eu fui dois que para gostam já viu o que vai virar, né? e aí eu fui trabalhar na lei de cotas, em multinacional, eu trabalhei em instituições financeiras, eu trabalhei em empresas de tecnologia e depois eu sempre tive um sonho de ser empreendedor e aí eu realmente quis largar tudo para poder apostar no meu sonho do empreendedorismo, mas eu ficava pensando no que montar, no que fazer. Eu cheguei a pesquisar muito, eu fui em feiras de franchise, procurei várias franquias, mas nada tocava o meu coração, nada realmente era assim, realmente, sabe, bateu aquela coisa que ela chama, né? Aquela coisa que se sente por dentro, é aquilo. E aí, em 2017, eu fui convidado para ser o líder do movimento de pessoas com baixa visão, através do movimento da Bengala Verde no Brasil. E aí foi quando realmente eu pude conhecer de verdade a comunidade de pessoas com deficiência, não só a deficiência visual, mas outras deficiências também, porque eu era convidado para eventos, palestras, encontros de outras deficiências. E nesse período que eu fiquei, eu fui perceber que existia uma grande dor, uma coisa que incomodava toda a comunidade de pessoas com deficiência no geral, que era o consumo, né?
eles sempre colocavam, por que as marcas nunca olharam para nós? Porque as redes nunca ofereceram um atendimento adequado para nós? Por que, né, os sites, os ambientes físicos, os estabelecimentos não olham para nós como grandes consumidores? E aquilo realmente chamou muito minha atenção e eu fui perceber que todas as vezes que eu ia consumir, eu sempre ia com acompanhante. Eu nunca ia sozinho. E às vezes que eu fui sozinho, eu realmente tive uma experiência muito ruim. E aí fez todo sentido. Por que não usar inovação? Por que não criar uma startup para que a gente pudesse revolucionar a experiência de consumo das pessoas com deficiência e, claro, os idosos também, para que eles pudessem, a partir da startup, a partir de um trabalho inovador, poder fazer suas compras com total autonomia e independência. E aí hoje, junto com o meu sócio Rodrigo, que também é uma pessoa com deficiência, ele tem TEA nível leve, nós criamos a Inclui para poder revolucionar e ter esse objetivo aí de alcançar todo o varejo no Brasil inteiro. E, se puder, derem chance e oportunidade para nós, o mundo também, porque o que a gente criou não existe em nenhum lugar do mundo. Que legal. Só para que não percamos aqui, o que é TEA? Explica para as pessoas. Que TEA o seu sócio tem. é o espectro do autismo, né? Então, todo Sim, um autismo tem 3 níveis, o nível 1, 2 e 3. isso. Tem muitas pessoas chiques com TEA, viu? Elon Musk, Não, Zuckerberg, né? Tem muitas se não me pessoas engano, aí. o Messi, se não me engano, o Messi, Messi. sim, também, né? Então, tem Isso já pessoas... começa, já começa quebrando o estigma de que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa que não dá conta. Muito pelo contrário. É uma pessoa Exatamente. que, às vezes, tem uma visão tão diferente da nossa, em todos os aspectos, né? E olha que interessante, né? A gente está falando que você é uma pessoa que é uma pessoa com deficiência visual, mas que tem uma visão incrível de mundo, uma visão incrível, uma percepção de uma dor que você vive na pele. Enquanto você estava falando, eu fui me lembrar, como eu disse para você em off aqui antes de começarmos a gravar, eu fui ser fonoaudióloga porque eu queria tratar das pessoas com deficiência auditiva. E eu me lembrei a primeira vez que eu fui numa associação de surdos, e ali eles estavam jogando truco. Você já viu pessoa com deficiência auditiva jogar truco? É um Eu barulho, já participei, é muito é, legal. um, é uma barulheira, porque eles não se ouvem, e eles começam a bater, né, na mesa e tal, é muito legal. Então, a gente tem essa percepção. Eu usei algum termo aqui. Você já viu? É tão automático a gente falar esse tipo de coisa. Isso te incomoda? Isso mostra que ainda precisa crescer muito? O que a gente tem que ter de acessibilidade? Como que você percebe quando, por exemplo, alguém fala assim, Sônia, você viu tal coisa? Como que você Legal. percebe isso? Você sabe que no mundo, 15% da população geral, né, são pessoas com deficiência. Estamos Sim, falando aí de bilhões de pessoas, né? No Brasil, a gente tem, conforme o último censo de 2010, tem 23% da população, que dá 45 milhões de pessoas. Nós, pessoas com deficiência, a gente acha que a acessibilidade ela é fundamental, ela é importante, mas existem vários tipos de acessibilidade. Existe isso. a arquitetônica, existe da acessibilidade comunicacional, né? Existem vários tipos. Mas a acessibilidade mais importante, o que mais importa para nós, é onde a gente realmente tem grandes barreiras, é a acessibilidade atitudinal. Porque é exatamente isso, porque ainda a sociedade olha para as pessoas com deficiência como pessoas doentes, pessoas com problemas Infelizmente. sérios, né? Pessoas que não conseguem trabalhar. Acho que as pessoas vivem assim esperando o tempo passar, e que é uma grande mentira, né?
Pelo Uhum. contrário, as pessoas com deficiência, cada ano que passa, as pessoas estão procurando se aperfeiçoar nos estudos, as pessoas estão procurando trabalho, porque elas perceberam que o que elas precisam é de oportunidade e que Isso. toda pessoa tem um dom, né? E que toda pessoa precisa de uma chance para poder mostrar o que sabe fazer. E também lembrando que essas pessoas, como qualquer outra pessoa, ela precisa ser treinada. Então, a partir do momento É, que ela é treinada, ela pode ser cobrada, como qualquer outra pessoa. Então, essas questões de chamar a gente, você viu ali, você viu aqui, isso é tão natural para a gente, é tão comum, que acaba passando de uma forma tranquila. Muitas pessoas da minha família falam, pô, você viu que apareceu ali agora, ali na televisão? Na verdade, eu não vi. Ver, mas você assim, sabe. eu não vi, mas eu ouvi, eu prestei Isso. atenção, né? Eu estava ali. Mas para a gente isso é muito tranquilo, é muito natural, acontece, e não tem problema. Agora, o que mais deixa a gente triste e chateado é essa questão da civilidade atitudinal. É realmente colocar a gente numa caixinha que, né, que nós não somos capazes e possíveis para realizar as tarefas, as atividades e exercer as funções administrativas. Isso realmente dói muito dentro da gente. Sony, depois que vieram as inteligências múltiplas, né? Antigamente você era inteligente na escola. Hoje já se sabe que você tem inteligência em áreas específicas, mas ainda não mudou a maneira como lida com a pessoa com deficiência, que também é inteligente. E não tem, uma coisa não liga a outra, né? Essa acessibilidade, ela tem que vir junto com oportunidade, como você disse. Isso é algo que me incomoda profundamente. Acessibilidade, oportunidade, respeito. Respeito com as pessoas. Todos nós, todos, absolutamente todos, precisamos aprender o tempo inteiro. O que nós precisamos é ter um olhar diferenciado, porque e outra coisa que eu gosto sempre de levantar, existem níveis de, de deficiência, por exemplo, eu vou para o meu caso. A pessoa que tem a deficiência auditiva, ela pode ter uma perda leve, moderada, severa ou profunda. Sim. Assim como você, por um período da sua vida, você enxergou. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? A sua voz, ela é extremamente direcionada. Eu não sei se já te disseram isso, porque normalmente a pessoa com deficiência visual, a voz parece que ela, na hora de se projetar no espaço, ela não tem uma direção, exatamente por causa da dificuldade mesmo, né, que a pessoa tem. E alguns fonoaudiólogos fazem esse trabalho, viu, com pessoas com deficiência Sim, visual sim. para direcionar a voz delas. E você tem uma voz muito direcionada, isso me mostra muito o seu propósito de vida, o seu direcionamento na vida. Não só o fato de você já ter enxergado em algum momento da sua vida, né? Isso me mostra muito forte isso. Só que eu quero fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco, porque se for continuar falando de acessibilidade da sua história, vai ser o episódio inteiro, porque eu amo falar disso. Mas eu quero que você fale da sua startup, porque ela é mais incrível ainda. Espera aí que a gente já volta para o segundo bloco. Sony, eu quero muito voltar a falar de acessibilidade. Como eu disse, existem esses níveis. Conversando aqui, a gente falou, eu me considero uma pessoa que não enxerga bem, cada dia enxergando menos, em função de usar tantos equipamentos. O óculos é necessário para mim, já. É engraçado que às vezes eu não escuto direito, eu coloco óculos. É engraçado isso. Mas aquilo que você estava me dizendo, eu não tenho a deficiência por quê? Porque, por exemplo, quem tem miopia, astigmatismo, né, a partir do momento que coloca o óculos, coloca a lente, aquela deficiência deixa de ser uma deficiência, né? Quando a gente fala da deficiência visual, né, tanto da baixa visão quanto da cegueira, são pessoas que, mesmo com óculos, mesmo com lente, não conseguem enxergar igual uma pessoa que consegue ser corrigida através da lente que corrige a miopia, astigmatismo ou de uma vista cansada. Entendi.
Porque nós temos que, às vezes, nós estamos convivendo com pessoas que têm deficiência e nem sabemos. Quantas Sim, pessoas têm uma vários. baixa, quantas pessoas têm uma baixa de audição e nós não sabemos? De Sim. média até um pouco mais profunda, que essas pessoas acabam usando uma leitura labial como um suporte. Pessoas que E ficaram muitas vezes essas prejudicadas. pessoas não tem, elas têm vergonha de falar que tem uma deficiência. Exato. E nem usam aparelho auditivo por causa disso. Sim. Né? Pessoas que durante a pandemia tiveram sérios problemas, que eram independentes, voltaram a ter uma certa dependência porque precisaram de alguém que apoiasse, porque a máscara impediu que elas fizessem a leitura labial. Se formos falar disso, ainda vai uma infinidade de coisas. Mas eu quero entender mais da sua startup e como ela pode verdadeiramente trazer acessibilidade. Legal. Então, assim, ó, a Inclui, como ela nasce? O Sony é convidado para participar da primeira Startup Weekend, que é um evento extremamente famoso no Brasil inteiro, Sim. mas aconteceu a primeira Startup Weekend sobre diversidade e inclusão aqui em São Paulo, e eu fui convidado através de uma grande amiga, ela falou, olha, é um evento que começa na sexta e acaba no domingo. Eu falei, pô, mas eu vou perder o final de semana inteiro? Ela falou, vai. Mas você tem que ir, você tem que vir, você tem que tal. Eu falei, e eu juro para vocês que eu fui muito por obrigação, porque realmente para não ficar chato. Mas eu falei, putz, vou perder meu final de semana. Mas beleza, eu fui. E lá lá você pode colocar um projeto, né? E eu levantei minha mão e falei assim, ó, meu projeto é que o varejo é um varejo para todos. E aí, claro, meu projeto foi escolhido uma equipe para poder fazer a startup acontecer em 54 horas, né? E aí, o que Uhum. aconteceu? Eu saí de lá em primeiro lugar, eu ganhei como projeto vencedor, Que né? E aí eu bacana. falei assim, nossa, que legal, eu acho que eu estou no caminho certo. Logo em seguida, eu fui participar de um hackathon pela Associação Brasileira de Supermercados para que pudesse levar ideias para poder ajudar a experiência de consumo das pessoas com deficiência visual. E aí eu levo essa ideia também, e ela também é escolhida, ela é premiada, e aí eu consigo ganhar o meu primeiro apoio, que é a própria Abras, e aí onde surge a Inclui. A Inclui nasce a partir desse momento, né, para que realmente a gente... Que ano que era isso? 2019, é bem recente. Que bacana. E aí, depois disso, eu falei assim, legal, eu já tenho um nome, eu já tenho um site, eu já tenho um propósito, eu já tenho uma ideia, só que eu preciso ir para uma incubadora. Eu preciso tirar toda essa ideia do papel e tornar isso uma realidade. E aí, quando eu vou para o Sebrae, eu entro na incubadora do Sebrae, né, tinha mais de 300 startups participando, eu fico entre as 30 melhores, aí eu vou para o programa de incubadora, e eu saí de lá também com o prêmio de primeiro lugar, com uma ideia extremamente inovadora e realmente que transforma a vida das pessoas. E aí o meu primeiro MVP, né, foi na loja do Boticário, aonde nós treinamos todos os vendedores, né? Esse treinamento ele foi feito e depois nós levamos pessoas com deficiência para ir lá passar pela experiência de compra e o resultado foi assim, nós demos R$ 20 para que a pessoa com deficiência pudesse pelo menos comprar algum presentinho, né? Algum Sim, produto dentro da loja. Era uma coisa muito simbólica, mas que o importante é que pudesse passar por toda a experiência. E sim. aí foram 20 pessoas e no resultado final, 19, só uma pessoa que gastou 20, o resto gastou 3, 4 vezes mais. E o que foi mais interessante é que 70% das pessoas que saíram de lá de dentro tinha produtos que a própria Boticário vende há alguns anos, eles não sabiam nem que existia, porque nunca nenhum vendedor, durante todo esse tempo, teve a oportunidade de descrever o que tinha na loja e quais os produtos que estavam ali na prateleira para ser mostrado e vendido. Como que a sua startup, onde que quem quiser conhecer a sua startup encontra onde e como é a tese, como que ela está funcionando hoje? Me conta um pouco mais. O nome da startup é Inclui, com E no final, então pode entrar no site inclui.com.br. E o que nós fazemos hoje? Nós treinamos
à loja. Hoje esse treinamento ele é total escalável, né? Hoje ele está todo gamificado, ele está numa plataforma onde os atendentes, vendedores, tanto de lojas, de supermercados, assistem e saem de lá aptos a poder dar esse atendimento. Depois disso, a gente coloca numa plataforma, num app, hoje que já está disponível tanto para Android quanto para iOS, para poder mostrar para as pessoas com deficiência quais são as lojas e as marcas que estão oferecendo hoje um atendimento personalizado. E dentro do aplicativo, Marielle, olha que legal, você pode fazer um agendamento. Então, a pessoa com deficiência pode agendar para ir numa loja e, ao chegar nessa loja, ou quando ela agenda e fala o horário que ela está chegando e mais ou menos já mostra mais ou menos o que ela procura de produto, o vendedor que foi treinado pela Inclui fica na porta da loja do supermercado esperando essa pessoa com deficiência chegar. E aí ela vai poder... Qualquer tipo de deficiência? Qualquer tipo de deficiência. E aí essa pessoa que foi treinada vai poder auxiliar essa pessoa com deficiência em tudo que for preciso, para que ela realmente possa saber o que tem no mercado, ela pode saber o que tem de novidade, de promoção, ela vai poder pegar o produto que realmente ela quer, né? Ela vai poder, essa pessoa que foi treinada vai ajudar no caixa, vai colocar a mercadoria na sacola e vai acompanhar essa pessoa até o carro dela, pôr no porta-mala, ou então esperar chegar um Uber ou um táxi para poder colocar, e aí encerra a experiência. E depois disso, a pessoa com deficiência vai poder avaliar, igual a gente avalia o iFood, Sim. o Uber, ela avalia. Por que a avaliação é importante? Porque no final do mês, eu vou recolher todas essas avaliações e vou entregar para o diretor da empresa. Eu vou falar assim, olha só o que as pessoas com deficiências e os idosos estão falando da sua marca, estão falando como que é a experiência na sua loja, para que a gente pode criar uma cultura, né? Para que a gente pode realmente criar um ambiente cada vez mais propício para que essas pessoas possam fazer suas compras com total autonomia e independência. Porque a coisa mais triste que tem na vida não é ter deficiência, é você depender do outro. Eu ia dizer isso serve tanto para as pessoas com deficiência, como serve para as pessoas que não têm deficiência também. Quando a gente depende de alguém para exercer uma atividade, é muito ruim. Então, o que a Inclui traz? A Inclui traz, a gente ajuda a melhorar o faturamento da empresa, a gente ajuda a marca a se tornar inclusiva. De verdade? A gente faz de verdade, a gente faz com que a marca possa oferecer um atendimento digno para essas pessoas e para que as pessoas com deficiência possam, de fato, comprar, fazer suas compras com total autonomia e dependência, e no final das contas, o que vai valer a pena essas pessoas saírem sorrindo dessas lojas. Sônia, sinceramente me emocionou muito. E aí eu vou tentar trazer para uma realidade, não sei se todo mundo aqui que está ouvindo já teve a oportunidade de conviver com pessoas com algum tipo de deficiência. Mas se não teve, pense em algum momento, ou lembre de algum momento que você ficou impossibilitado. Você torceu um pé e não podia dirigir, você não podia andar da maneira como você anda, você fez uma cirurgia e teve que ficar dependendo das pessoas para te levarem aos lugares. Em algum momento da vida, a gente dependeu de alguém. Ou então você não tinha carteira ainda, né? Não dirigia ainda e dependia das pessoas para te levar aos locais. Quando você se torna independente, o bem-estar que isso traz. Então, a Inclui, ela vem trazer essa mesma satisfação para a pessoa com deficiência. Dela se sentir valorizada pela independência. Isso como que a palavra sumiu aqui, mas esse bem-estar, essa autoestima que gera na pessoa com deficiência é indescritível, não é não, Sônia? Sem dúvida. E aí teve uma vez que eu fui participar de uma aceleração, e aí um mentor trouxe para mim e falou assim, pô, será que não seria legal pensar lá no futuro algum robô, alguma coisa inteligente que pudesse ajudar as pessoas com deficiência sem precisar das pessoas? Eu falei, não, isso nunca vai, pelo menos pela Inclui, nunca vai acontecer. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, existe um lema dentro da Inclui
que é uma frase que eu levo para minha vida e eu faço questão de comentar aqui para vocês. A gente só vai ter inclusão com convivência. Exatamente. Então, a Inclui jamais vai poder um dia criar alguma coisa que seja um robô para ajudar essas pessoas dentro de um varejo. Não. A gente quer que as pessoas que estão lá dentro, que estão trabalhando, possam conviver e aprender com as pessoas com deficiência. E cada atendimento vai ser um atendimento. Porque quando eu levo... Cada um é único, cada um é de um jeito. Exatamente. Quando eu levo as pessoas com deficiência para consumir lá, eu estou levando convivência, eu estou levando inclusão, eu estou levando um ambiente igual, que seja para todos. Então, é isso que é a essência da Inclui. E aí eu vou um pouquinho além, Sônia. Se nós pensarmos que nós precisamos, cada vez mais a inovação absurdamente crescendo, inovação, tecnologia, e precisamos cada vez mais ser humanos, no sentido mais amplo da palavra. E me emociono aqui, eu tenho que me controlar para... Você me fez lembrar do primeiro congresso que eu fui no meu primeiro... Olha, eu entrei na faculdade em 1991, para você ter ideia. Eu tinha 17 anos. Faz pouquinho tempo. Se bobear, eu tenho de formado que você tem... Não, você tem quantos anos? 41 que você disse, 41, né? Não, então nem tanto. Mas eu me... Já tenho cabelo branco já, não sou tão novinho assim, tá? Mas eu entrei para a faculdade em 91 e me formei em 94. Mas o primeiro congresso que eu fui de pessoas com deficiência, eu me lembro que chegou uma pessoa que é de nascença surda e cega. Sim. E aí virou um alvoroço, porque todo mundo se aproximava dela. E eu me lembro que como que você se comunicava com ela? Você tinha que fazer o alfabeto, não era nem Libras, era o alfabeto manual na mão dela. Sim. Era a maneira como ela se comunicava. E eu me lembro que eu estava ali vendo aquilo e assim, imaginando, né? Você disse uma coisa no início aí que sempre me toca, que é o papel da sua mãe. Né? A importância da família nisso tudo, né? A garra da sua mãe e tudo mais. Só quem convive com isso sabe o poder e a força que isso tem na vida. E aí, eu imaginando como tinha sido a educação dela, e aí a pessoa que estava conversando com ela, simplesmente a lágrima escorreu. Não fez mais nada. Essa pessoa chamava Chica. A Chica parou, assim, bateu na mão para ela parar de conversar e perguntou assim, por que você está chorando? Ela não enxergava, ela não ouvia, não tinha nenhum ruído, não tinha nada, absolutamente nada que ela tinha feito que pudesse demonstrar que ela estava chorando. Simplesmente a lágrima escorreu de emoção. E ela ali percebeu pela tamanha sensibilidade. Isso contagia, isso faz com que a gente reveja a maneira de lidar no mundo. Só quem convive em algum momento da vida, faz repensar valores, faz repensar a maneira como está lidando com absolutamente tudo na vida, da família ao dinheiro, em tudo. Exatamente, por isso que a gente fala que não é mais assim, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiências, né? Porque portar é carregar, né? E a gente não carrega uma deficiência, nós somos pessoas. Né? Tem que entender que pessoas com deficiência, né? O famoso PCD, entender que essas pessoas têm coração, elas têm sentimentos, né? Elas, no final das contas, Marielle, o que essas pessoas querem? Participar, conviver, né? Estudar, trabalhar, construir família, realizar seus sonhos. Como todo isso. Então, mundo! Assim, exato. Como que hoje, no século XXI, 2020, né, ano 2022, como que até hoje essas pessoas ainda têm dificuldade de comprar um arroz e um feijão no supermercado? Exatamente, exatamente. Olha, Sônia, antes que eu comece a chorar, eu quero que você me fale como que você vê a Inclui.
daqui para frente? Olha, E o que que você espera? eu vejo a Inclui assim, na verdade, é um sonho, é um propósito de vida, é o que eu realmente assim espero que daqui 3, 5 anos a gente possa estar nas grandes redes de supermercados e nas lojas, nas redes de magazines no shopping e poder ver essas pessoas no shopping comprando com um sorriso no rosto e as marcas olhando e dando atendimento adequado e ideal para essas pessoas. Sabe? É isso que eu quero ver acontecer, né? Hoje a gente já tem aí um projeto muito legal com o Grupo Pão de Açúcar. A gente tem as lojas Renner hoje já tem lojas que oferecem atendimento personalizado através da Inclui, mas nós queremos mais lojas. Quanto mais lojas, mais as pessoas vão se identificar e, sabe, eu quero ver propaganda com pessoas com deficiência, eu quero ver anúncios com legendas, com libras, com audiodescrição, para que essas pessoas, sim, possam se sentir consumidoras e poder fazer suas compras assim, com muita dignidade. Eu também quero ver isso, porque uma coisa que eu bato muito na tecla, sempre que se fala em acessibilidade, em inclusão, a pauta, ela já tem vários itens sendo abordados que também são importantes. Mulher, a questão Sim, de gênero, a questão de orientação sexual, a questão da raça. Mas eu quero muito, muito, muito ver incluída a questão do PCD. Eu quero muito ver perfeito. incluída a pessoa com deficiência, porque é uma pauta que precisa ser levada em consideração. É uma pauta que já passou da hora. A pessoa com deficiência, ela, como você disse, esse sorriso é o que eu quero mais enxergar nessas pessoas, porque com tanta tecnologia, com tanta inovação, todos têm que ser incluídos. Todos, absolutamente todos têm que ser incluídos. E você que está ouvindo aqui, que tem uma startup ou que tem uma empresa, por favor, vai conhecer a Inclui, vai conhecer um pouquinho mais de PCD, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Sônia, eu quero que você, por favor, deixe os seus contatos. Você já falou que a Inclui é inclui com e.com.br, mas eu quero saber suas redes sociais. Primeiro, que você deixe um recado final e deixe todas as formas que as pessoas possam te encontrar. E encontrar inclui. Legal. Acho assim, primeiro eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje trazendo esse assunto que eu sou apaixonado e luto por isso todos os dias e jamais vou deixar de lutar. E você sabe que teve uma vez que eu estava numa escola dando uma palestra falando sobre inclusão e uma criança, acho que de 10 anos, perguntou para mim: tá bom, até falou tio, mas se amanhã você voltar a enxergar, o que você aprendeu? O que você leva Nossa, para a vida? É muito sensacional isso, profundo, assim. hein? Eu, Poxa. assim, e nunca ninguém tinha me perguntado isso, nem da família, ninguém, assim. E eu tomei um choque. E aí, na hora, eu falei assim, puxa, que pergunta interessante. Eu falei, olha, peraí, deixa eu pensar aqui um pouquinho. E aí, na hora, veio a resposta. Eu acho que eu aprendi, mesmo eu aprendi com a deficiência visual, e se amanhã eu voltar a enxergar, eu aprendi a olhar para as pessoas de dentro para fora e não de fora para dentro. A partir do Puxa. momento que eu estou numa rua, que eu preciso de ajuda para atravessar de um lado para o outro, simplesmente só para atravessar, não importa se é uma pessoa de terno e gravata me ajudando ou um mendigo. O que me importa é a pessoa me oferecer ajuda, porque eu não julgo as pessoas pela visão. E isso é incrível.
E isso é uma coisa que realmente veio essa resposta e faz total sentido. Então, o que eu quero deixar aqui para você e para todos os ouvintes que estão nos ouvindo é: ama o próximo, dê oportunidade para as pessoas, que todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, e as pessoas com deficiência precisam dessa oportunidade. E para quem quiser me achar nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no LinkedIn, né? É só encontrar como @inclue com E, que vai me encontrar. E eu peço, assim, a sua ajuda, que está ouvindo. Se você tem contato no varejo, que possa abrir portas, entre em contato comigo, né? Comigo, com o Rodrigo, que é meu sócio, porque nós não fazemos essa startup para nós. Claro que a gente acaba se beneficiando também, mas a gente faz isso para 45 milhões de pessoas com deficiência que querem voltar a sorrir e comprar seus produtos com alegria. É isso. Nossa, Sônia, sem palavras para te agradecer, sem palavras para dizer o quanto foi especial esse podcast. Estou aqui me controlando várias vezes para não chorar. Que isso, é uma honra. Mas vamos lá. E quero gravar mais com você. E você pode ter certeza que eu sou uma das pessoas que vai batalhar. Que vai batalhar e que vai falar com as pessoas. Que vou falar aqui com quem está do meu lado, que trabalha no varejo, né? Que sabe, né, do quanto eu lido com isso, que sabe o quanto isso para mim é especial. Mas que vocês vão ter mais uma defensora aqui, vocês podem ter certeza disso. E quero sempre ter notícias, tá? Por favor. Não, com certeza. Pode, sempre procuro divulgar nas redes sociais as novidades, porque cada conquista é uma conquista na raça. Você sabe disso. Sei. Não é uma conquista, conquistei, que legal, não. Foi com muita vontade, com muita determinação para conseguir conquistar, mas eu acho que a gente chega lá, né? E nada melhor do que ajuda, até porque eu também aprendi com a deficiência que a gente precisa da ajuda das pessoas, a gente precisa estar no coletivo, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, quanto mais pessoas estiverem comigo, sem dúvida as portas estão abertas, vai ser muito legal, porque aí a comemoração é realmente enorme. Se o empreendedor fala que mata um leão por dia, o empreendedor que tem alguma deficiência, eu imagino quantos leões são por dia. É um dinossauro. Mata um dinossauro, não é um leão. Imagino. E não é do pequenininho, não, né? É um dinossauro daquele bem grande, né? É um dinossauro, é uns grandões, um T-Rex. Sônia, mais uma vez, querido, muito obrigada. E conta comigo de verdade, honra. Tá? Legal, eu que agradeço. Estou à disposição sempre, sempre, sempre mesmo. E um abraço para todo mundo e obrigado pelo convite mais uma vez. E para você que está aqui nesse episódio tão especial, que chegou aqui ao fim, mas vai ter a continuação, você vai ver. Faz o seguinte, compartilha esse podcast, compartilha esse episódio. Se você está no Spotify, agora você segue e vai lá. Clica em 5 estrelinhas. Se você está na Apple Podcast, a mesma coisa. 5 estrelinhas e compartilha. Eu estou te esperando no próximo episódio. Siga as redes sociais, @podcast.inovação na veia. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.